Graças a Deus. Quero glorificar o nome do Senhor Jesus por mais esse dia, sábado abençoado. É claro que um sábado frio. A maioria das pessoas estão dentro de casa, né? E alguns estão reunidos nesse momento com a família, comendo uma pizza, trocando algumas ideias, enfim, fazendo alguma coisa que possa produzir algum tipo de prazer. E eu louvo a Deus por isso. Logo mais, eu também estarei fazendo o mesmo. Após essa live, estarei compartilhando com a minha família também de alguns lanches saborosos. E estaremos glorificando o nome do Senhor também, porque isso também é glorificar o nome do Senhor. Porém, eu quero aproveitar esse momento para estar lendo alguns versículos da Palavra de Deus e estar orando e abençoando a tua vida, como nós temos feito durante todo esse tempo. É claro que o nosso intuito, o nosso objetivo, não é de nenhuma forma desestimular as pessoas a buscarem a presença de Deus. Muito pelo contrário. O que nós estamos assistindo nos nossos dias são pessoas que estão tendo uma grande dificuldade de buscar a presença do Senhor, porque eles não sabem como fazer isso. O que está acontecendo? Após iniciar-se essa pandemia, a maioria das igrejas acabaram se fechando. E aquelas pessoas que eram assíduos, frequentantes, pessoas que frequentavam esses lugares, esses ambientes, eles passaram a estarem em casa. Essa era a ideia, né? Fique em casa. E a maioria dessas pessoas estando em casa, eles não sabiam como fazer. Como muitos ainda não sabem. Eles não conseguem ler a Bíblia. Eles não conseguem fazer um devocional. Eles não conseguem se aplicar à oração. Eles têm muita dificuldade em ter comunhão com Deus. Mas por que isso acontece? Porque a vida toda eles aprenderam que tinham que estar naquele ambiente. Que o pastor tinha que estar ali falando do Evangelho, tinha que estar ali orando por ele. Que ele tinha que estar indo naquele lugar para estar dando a mão para os outros irmãos. E aí o que aconteceu? Agora ele se viu numa situação em que não há igreja, estava tudo fechado. E essa dificuldade de poder caminhar sem o ambiente religioso se transformou em algo muito difícil para essas pessoas. E o que foi que aconteceu? Muitos acabaram perdendo a fé, muitos acabaram renunciando à fé, porque não conseguiram, de forma alguma, estando sozinhos, buscarem a presença do Senhor. É claro que eles foram ensinados dessa forma, mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus disse, olha, você entra dentro do seu quarto, você ora ao seu Pai que está em secreto, o seu Pai que está em secreto, Ele te ouve e te abençoa. Ele ensinou que quando nós falamos com Deus, Deus, Ele nos ouve. E nós precisamos acreditar nisso. Acreditar que no momento em que nós estamos, ainda que sozinhos, quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E nós conseguimos sentir essa presença. E é claro que é um sentir pela fé. Porque na maioria das vezes parece que não tem ninguém do nosso lado. Mas a fé nos faz crer, nos faz acreditar que o Senhor está ali. E aí então nos sentimos consolados. Eu quero que você entenda que tudo é em nome da fé. Na maioria das vezes nós não sentimos nada de sobrenatural. Na maioria das vezes tudo parece estar igual. As coisas parecem continuar do mesmo jeito, parece não haver alteração. Mas no nosso espírito existe uma ideia
de que nós estamos sendo ouvidos, assistidos, estamos sendo acolhidos e agraciados por esse Deus. Então nós não precisamos de nada sobrenatural para termos essa certeza. Essa certeza vem através da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a convicção, é a prova de fatos que não se veem. Enfim, eu quero ler um versículo que está aqui em João capítulo 6. João capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 68 e o versículo de número 69, que está escrito assim. Essa fala aqui é uma fala de Simão Pedro, e Pedro vai trazer aqui palavras que devem ser guardadas no nosso coração e que não podem ser esquecidas. Palavras essas que, independente do momento em que nós estejamos vivendo, nós temos que estar sempre ligado a elas, pois as nossas vidas dependem e muito dessas palavras e dessa convicção. É de uma convicção que não tem nada a ver com somente o ouvir falar de Deus. Tem a ver com experiências que se teve com o Senhor. Eu costumo dizer que o andar com Cristo é uma experiência que vai de fé em fé e de glória em glória. Todos que andaram com Jesus tiveram as suas experiências no caminho. Independente dos acontecimentos, se era terremoto, se era vento forte, se era tempestade, se era multiplicação de pães e peixes, se era transformação de água em vinho. Independentemente do tempo em que se estava vivendo, eles tiveram experiências, e essas experiências fizeram com que eles viessem acumular fé dentro de si, para que em dado momento, ou em alguns momentos da vida, eles pudessem dizer essas palavras que Pedro está dizendo. O texto vai nos dizer que muitos dos discípulos de Jesus, eles se retiraram por conta de um discurso feito por Jesus. Jesus dizia no capítulo de número 6 que ele era o pão vivo que desceu do céu. E ele disse que ele desceu do céu para que todo o que dele comer não venha a morrer, não venha a perecer, como está no capítulo 6, versículo 50. Ele vai dizer no versículo 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, o que Moisés deu a eles no deserto, porque na verdade não foi nem Moisés que deu, mas quem deu aquele pão foi o próprio Deus. Mas enfim, aquele maná, aquele bolo com gosto de mel, do qual eles comeram, não impediu eles de morrerem. Jesus vai dizer no versículo 48, eu sou o pão da vida. No versículo 47, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. É uma convocação para se crer nele. E que, crendo nele, você passa a ter o benefício da vida eterna. Mas não é somente o crer, é o experimentar também. Porque sendo ele o pão vivo que desceu do céu, você precisa se alimentar desse pão. E é se alimentando desse pão que ele vai dizer que aquele que o comer não vai perecer, não vai morrer. No versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele está falando da sua entrega, do sacrifício vicário, da sua morte por crucificação. No versículo 53, respondeu-lhes Jesus. Versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne?
Esses judeus que disputavam uns com os outros nesse momento, não conseguiram compreender aquelas palavras ditas por Jesus, dizendo que ele era o pão vivo e que veio para alimentar aquelas pessoas que, se comessem daquela carne, daquele pão, teria a vida eterna. Eles disseram: como pode esse nos dar da sua própria carne para nós comermos? Eles não entenderam, eles interpretaram aquilo como se fosse no sentido literal, como se fosse uma espécie de canibalismo. E não era isso que Jesus estava dizendo a ele. Versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. A única forma de ter vida em si mesmo é se alimentando desse pão, é bebendo desse sangue. No versículo 55 ele diz: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aí ele continua dizendo, no versículo 56, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, a única forma de se manter comunhão e de se ter comunhão com o próprio Jesus é se alimentando dele todos os dias. Ele diz que ele é o pão. Ele diz que o seu sangue é a verdadeira bebida. No versículo 58 ele diz: este é o pão que desceu do céu. E esse pão não é nada semelhante com aquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava ensinando aos judeus. E ele começa a dizer aos judeus: vocês ouviram falar do pão que veio no deserto por intermédio de Moisés, e que os judeus comeram desse pão. Porém, este pão que eles comeram não impediram eles de morrer. Mas está aqui agora um pão diferente, que não é semelhante àquele. Muito pelo contrário. Esse pão, quem comer ele, viverá eternamente. Ou seja, a única forma de se ter vida é se alimentando desse pão. É se alimentando de Jesus, já que Jesus é esse pão. A partir desse momento, os discípulos de Jesus vão ficar escandalizados. E muitos dos seus discípulos, veja que não foram qualquer um que se escandalizou, foram discípulos de Jesus por não compreenderem, por não discernirem, por não saberem interpretar as palavras ditas por Jesus. Sendo que eles ouviram tais palavras e disseram: duro é esse discurso, e quem pode o ouvir? Eles estavam dizendo indiretamente que não eram capazes de ouvir aquele discurso, porque de alguma forma aquilo não estava soando como algo agradável para eles. Aquilo parecia não trazer significado de vida, mas tinha um significado de peso para cada um deles. No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e os disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar da onde ele primeiro estava? Aí ele diz no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí, é nesse momento que nós começamos a discernir o que Jesus estava dizendo. Jesus não estava falando nada relacionado à carne, porque ele mesmo diz que na carne nada se aproveita. Porém, ele diz: o que eu vos digo e as palavras que eu estou dizendo a vocês, elas são espírito e elas são vida. É assim que nós temos que interpretar a palavra de Deus, como sendo espírito e sendo vida. Ela tem que ser discernida na nossa consciência, dentro do nosso coração.
Porém, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem seria aqueles que o haveriam de trair. Jesus nunca se enganou com ninguém. Ele sabe quem é que está o seguindo, porque crê na sua palavra, e ele sabe quem é os que estão o seguindo, não porque creem na sua palavra, mas porque tem outros objetivos, porque tem outros interesses. No versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles deixaram de andar com Jesus porque não suportaram aquelas palavras. Eles deixaram de andar com Jesus porque eles se escandalizaram com aquilo que eles ouviram, por não discernirem no Espírito, já que era o local onde essas palavras deveriam ser discernidas. Paulo diz que o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem no Espírito, mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Então, muitos começaram a se afastar, se a retirar, muitos começaram a ir embora, muitos começaram a abandonar a Jesus, mas você acha que Jesus ficou preocupado com isso? Meu Deus do céu, quem quer ficar, fica. Mas se for ficar, tem que ser de acordo com aquilo que Jesus propôs. A condição é essa: quer andar comigo? Precisa comer da minha carne, precisa beber do meu sangue, precisa ter comunhão comigo. Se você quer ficar comigo, se você diz que crê em mim, então você precisa abandonar aquele pão que perece, aquele pão que você recebeu dos seus pais, como maná. É necessário você agora se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Essa é a única forma, mas para muitos é difícil se alimentar desse pão, quando na verdade eles estão presos ao passado, às glórias passadas, porque aquela glória de Moisés, da época de Moisés, que ele colocava o véu no rosto, aquela glória foi passageira e transitória. E o que se diz é que quando Moisés ficava com o véu no seu rosto e não o tirava, é porque ele tinha medo de que as pessoas olhassem para o rosto dele e vissem que aquela glória estava se apagando, aquela glória estava simplesmente se desaparecendo da vida dele, porque aquilo significava a lei que sairia de cena para dar entrada a essa questão da graça. Aí o que se diz é que a face dele se desvanecia, a luz, o brilho estava se apagando. E por que isso estava acontecendo? Porque aquilo tudo fazia parte de um processo, pois logo iria se instaurar um novo processo. E esse novo processo viria através de Jesus, trazendo a graça para os homens. Aí então, Jesus olha para aqueles que estão saindo, para aqueles que estão indo embora, e ele diz o seguinte: olha, se vocês que estão aqui comigo quiserem partir, podem ir, vá junto com eles. Já que vocês querem ir, vão, vocês têm a liberdade para fazer isso. Porque o convite de Jesus é para quem quiser o seguir. O convite de Jesus não é uma obrigação. O convite de Jesus, ele vem cheio de misericórdia, cheio de amor. Vinde até mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus para assumir a realidade de um jugo que seja leve, de um fardo que seja suave. O que acontece é que Jesus diz a eles: querem ir embora? Então vocês vão. Aí no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Ou para quem nós iremos? É uma pergunta. Não existe outro ente, não existe outro ser,
não existe uma outra pessoa, não existe uma outra criatura, não existe ninguém que possa substituir o Senhor, é o que ele está dizendo. Senhor, para quem iremos? Nós não temos outra opção, nós não temos outra escolha. Não temos como arredar o pé, não temos como sair da tua presença, e ele vai explicar o porquê. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está dizendo para Jesus, não temos para onde ir, porque onde nós formos, jamais nós iremos ouvir tais palavras, porque tais palavras só são produzidas, só são pronunciadas, só são vindas através de ti. Só o Senhor tem essas palavras, elas não existem na literatura, elas não existem em nenhum tipo de sermão aplicado por quem quer que seja, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. No versículo 69 ele diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que Pedro está dizendo, olha, nós temos crido, nós temos conhecido, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando se diz que se crê em Jesus, e esse crer em Jesus não tem nada a ver com a experiência de se andar com Jesus, então você está vulnerável e está apto para retroceder na fé, para abandonar Jesus a qualquer momento. Você que estiver me ouvindo, talvez você esteja passando por isso. Se você não estiver arraigado, enraizado nessa palavra, você vai abandonar a fé. E você vai abandonar a fé porque você não vai suportar, você vai se escandalizar. E você vai se escandalizar porque a realidade daquilo que vem sendo apresentado para os nossos dias não tem nada a ver e não condiz com as realidades que foram ensinadas e transmitidas pelo próprio Jesus. Jesus está dizendo, eu sou o pão. Jesus está dizendo, é as minhas palavras que é espírito e vida. Nós estamos vendo o testemunho de Pedro dizendo, olha, eu não só creio, mas eu tive experiência suficiente para dizer que o Senhor realmente é o Santo e é o Filho de Deus. Será que Pedro teve essa experiência? Claro que teve. Se você olhar a trajetória de Pedro, você vai ver que no início da sua chamada, ele vai estar dentro de um barco. Jesus vai entrar no barco de Pedro, vai pregar para multidões, e logo depois Jesus vai levar ele até o mar alto, onde ele vai apanhar muitos peixes, em uma forma de milagre, nunca vivida ou experienciada pelo próprio Pedro, que vai dizer para Jesus, se afasta de mim, porque eu sou apenas um homem pecador, como está em Lucas capítulo 5, reconhecendo que havia algo em Jesus que fosse diferente. Jesus entra na casa de Pedro em Cafarnaum, e o que se diz é que a sogra de Pedro está com uma febre, muito alta. E aí, o que vai acontecer? Jesus coloca as mãos sobre a sogra de Pedro, que naquele momento é curada instantaneamente e passa a seguir a Jesus. Ou seja, Pedro, ele viveu muitas realidades com Jesus, teve muitas experiências essas que dariam a ele condições e respaldo para dizer o que ele disse. Ele disse, para onde nós iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando você vê em Atos capítulo 3, Pedro na porta da Formosa do templo, quando aquele paralítico que estava ali à porta mendigando, ele pede esmola a Pedro, que diz, eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, ele reconhece que recebeu de Jesus algo e de graça usou aquilo naquele momento e aquele paralítico andou. O que se diz na palavra de Deus é que Pedro viveu muitas realidades como essa. Pedro esteve dentro do barco com uma grande tempestade e Jesus aparece naquela tempestade como um fantasma. Pedro diz, Senhor, se tu és tu mesmo, permita que eu vá até ti. E o próprio Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro foi. Pedro andou na água, ainda que foram poucos passos, mas andou. Ou seja, ele experimentou, ele teve experiência suficiente para dizer tais palavras como essa que ele disse.
A palavra do Senhor diz que a sombra de Pedro curava pessoas que eram colocadas nas suas portas, pessoas doentes com todo tipo de doença. Meu Deus do céu, a sombra do camarada curava, a projeção da sombra dele restaurava a vida de pessoas. Por quê? Porque o próprio Jesus estava presente na vida dele através do Espírito Santo. E foi justamente esse mesmo Pedro que está dizendo: para quem nós iremos? Não existe ninguém aonde nós venhamos ir, que esse alguém possa transmitir o que o Senhor nos transmite, palavras de vida eterna. Em Atos capítulo 12, ele vai dizer que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Primeiro, nós vamos chegar ao entendimento de que não existe ninguém com uma outra palavra que não seja essa, traduzida por Jesus, ou transmitida por ele. Agora Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, que também não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe nenhuma outra palavra e nenhum outro nome. E aí você pode agregar o nome de quem você quiser, Moisés, Abraão, de quem você quiser. Não existe outro nome. Tudo prossegue e tudo vai de alguma forma até Jesus. Tudo desemboca em Jesus. Tudo leva até Jesus. Tudo que nós lemos na Bíblia nos leva até Jesus. Desemboca em Jesus. E chega em Jesus e para. Porque Jesus está acima de tudo e está acima de todos. Não existe nenhum outro nome entre os homens. Ninguém salva, só Jesus salva. Em João capítulo 10, versículo 9, o que está escrito é que Jesus, ele é a porta que conduz à salvação. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará vida. Ou seja, ele é a única porta. Só as palavras dele, olha só, e só no nome dele é que nós podemos ter vida. Ele vai dizer em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, trazendo a realidade de que ele é o próprio Deus. Você viu algum outro ente dizendo isso? Eu e o Pai somos um. Era ele revelando a sua identidade como sendo ele o próprio Deus. Aí nós começamos a aprender, né? Aprender que é só as palavras de Jesus, que é só o nome de Jesus, que Jesus, ele é a porta, que ele é o próprio Deus. E em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apresentando que ele é o caminho, não existe também outro caminho. Ou seja, em que direção que você quer andar? Quando eu falo que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação de toda a Bíblia, as pessoas não conseguem crer nisso. Mas isso é a maior verdade. Tudo desemboca em Jesus. E Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Não existe outra verdade. Não existe outro caminho. Não existe outro nome. Não existe outra palavra. Quando ele fala as minhas palavras, é justamente as palavras dele. Em João capítulo 5, versículo 39... e versículo de número 40, ele chega a dizer aos judeus o seguinte, olha o que ele vai dizer aos judeus. João, capítulo de número 5, versículo 39 e 40. Ele diz: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. As escrituras têm a ver com o Antigo Testamento, a Torá, com os profetas. Ele diz: vocês examinam, vocês fazem isso. E vocês dizem que fazendo isso vocês acharão a vida eterna. E são justamente essas escrituras que falam acerca de mim. Porém, o que está acontecendo é algo que eu não consigo compreender. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, como que você lê algo e aquilo que você está lendo desemboca em Jesus e você chega à conclusão que a vida é Jesus e você rejeita Jesus e rejeita essa salvação? Ou seja, é muito contraditório. E por que isso está acontecendo? Porque estes homens andavam na carne e não no Espírito. Como eu disse, as palavras de Jesus, ela é discernida no Espírito.
na sua consciência, no seu coração. Aí Jesus vai continuar dizendo, olha, eu vim em nome do meu Pai, no versículo 43, e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. Como que vocês podem crer, vocês que aceitam glória um dos outros e contudo não procuram a glória que vem de Deus? Eram homens que acreditavam em outro homem, em outros homens, em outros nomes, mas no nome de Jesus não acreditavam, sendo que eles assistiram tantas coisas, eles viram tantas coisas acontecerem. Meu Deus do céu, o Senhor nos chama para essa realidade de Pedro. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Isso tem tudo a ver com aquilo que Pedro aprendeu com Jesus, com aquilo que ele ouviu de Jesus. Se não, veja comigo, João capítulo 4, nós vamos ver a história da mulher samaritana. Você vai perceber que Jesus não fez nenhum milagre extraordinário na vida dessa mulher. Muito pelo contrário, foram apenas palavras que foram anunciadas por Jesus e que chegaram ao coração daquela mulher, de alguma forma que a consolou, de alguma forma que a acolheu, que de alguma forma mudou algo na vida dela, desconstruiu algo e construiu algo novo. Jesus chega a essa mulher oferecendo para ela a água da vida, a água viva. Essa mulher não tinha discernimento de que água seria essa, mas é claro que isso era uma metáfora da água. A água tinha a ver tudo com o estado de espírito, com uma transformação que aconteceria no ser, no cerne dessa pessoa, e que transformaria o seu lado de fora como uma represa que arrebenta do lado de dentro e salta para a vida. Jesus, ele simplesmente diz àquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede dá-me de beber, tu pedirias água a ele e ele te daria água viva. Essa mulher começa um diálogo com Jesus e não tem nenhum milagre acontecendo, simplesmente palavras sendo trocadas. E de repente Jesus diz a ela, então chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus revela que ela já teve 5 e aquele que estava com ela não era marido dela. A partir desse momento essa mulher passou a crer. Ela falou, poxa vida, parece que quando vier o Messias, o Cristo, ele vai revelar todas essas coisas. E Jesus olha para aquela mulher, pois bem, isso já aconteceu. Eu sou o Cristo, é eu quem falo contigo. Essa mulher, o que vai acontecer no versículo 16 do capítulo 4, vai acontecer que os judeus vão começar a perseguir Jesus, porque Jesus estava fazendo coisas acontecendo no sábado. E aí Jesus começa a dizer, o meu pai trabalha e eu trabalho também, e começa trazendo toda aquela explicação. Enfim, o que vai acontecer é que aquela mulher vai até a cidade. Aquela mulher vai até a cidade e ela vai dizer para aquelas pessoas que estavam naquela cidade, olha, eu conheci um homem, que é o Messias, o Cristo. E esse homem, ele falou para mim tudo aquilo que está acontecendo comigo. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, no versículo de número 28, no versículo de número 29, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens ouvindo aquela mulher, então o que eles fazem? Eles vão até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eles vão dizer o seguinte, olha, nós estamos crendo, não somente porque essa mulher nos falou acerca do Senhor, mas porque nós ouvimos as tuas palavras e nós cremos. É o que está em João capítulo 4, a partir do versículo de número 39. O versículo 28 e o versículo 29, essa mulher vai até aqueles homens para anunciar aquilo que Jesus havia feito em relação a ela. No versículo 39, muitos daqueles samaritanos da cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Então veja que não aconteceu nenhum milagre extraordinário, foram apenas palavras, e eles creram, e eles eram samaritanos, aqueles dos quais os judeus ignoravam, desprezavam, e diziam que não tinham Deus, que eram simplesmente homens endemoniados. Quando chegamos no capítulo 6 de João, nós vamos ver o milagre da multiplicação dos pães, e agora nós vamos ver o que? Os judeus participando desses milagres. E aí, a partir desse momento que Jesus faz o milagre,
A palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão, vendo o milagre e se alegrando com o milagre, queriam fazer de Jesus um profeta e proclamar o rei. Como está no versículo de número 14 do capítulo de número 6 de João. Jesus, sabendo que eles tinham esse intuito no coração, Jesus se afastou. Jesus sabia que a intenção deles não era ter aquela atitude porque estavam crendo em Jesus, mas era por causa dos sinais miraculosos, era por causa do pão que eles haviam comido. Veja, totalmente diferente da realidade daquela mulher samaritana. Jesus fez um milagre. Aí eles disseram, esse realmente é o profeta. Vamos proclamar-lhe rei. Jesus se retira porque Jesus conhece o coração daqueles homens. A palavra do Senhor vai dizer que no dia seguinte aqueles homens procuram Jesus e não o encontram. Então eles atravessam para o lado de Cafarnaum. E quando chegam do outro lado, no versículo 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Veja, que aqueles homens que procuravam Jesus faziam isso por causa do pão, e não por causa da realidade dos milagres que estavam sendo feitos por Jesus, reconhecendo Jesus como enviado de Deus. Jesus sabia que o interesse deles estava no pão que perece, e não naquele que subsiste para a vida eterna. E é daqui que vai sair essa conversa que nós falamos aqui no início, que Jesus disse que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. É por causa dessa carne, é por causa dessa bebida que nós devemos trabalhar. E eles não compreenderam isso porque eles discerniam que o que havia vida tinha tudo a ver com a carne que perece, com o pão que perece, com a bebida que perece. Esse era o interesse deles. Meu Deus do céu, talvez você esteja buscando a Jesus, buscando a Deus, e você esteja fazendo isso e crendo em Jesus só por causa dos sinais de milagres. E sempre está pedindo um sinal de Jesus para que você possa continuar crendo. Jesus te convida nessa noite para que você venha ter uma atitude como daquela mulher samaritana, daqueles samaritanos, que creram nas palavras dele simplesmente porque ouviram e permitiram aquela palavra entrar no coração. Deus hoje te convoca, me convoca para nós crermos como Pedro creu. Crendo no que diz respeito a experimentar essa palavra, e experimentar essa palavra em todos os momentos da vida, no momento de ganho, no momento de perda, no momento de bonança, no momento de escassez, no momento de fartura, no momento de tempestade, no momento que tem dinheiro, no momento que não tem dinheiro. É viver essa realidade ensinada por Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, entendendo que nenhuma situação favorável, nenhuma situação que não seja favorável irá desconstruir a minha identidade, aquilo que eu sou em Deus. Ou seja, as dificuldades não me pioram, eu me melhoro cada vez mais. E as bênçãos do Senhor, quando chegam, não me prejudicam, muito pelo contrário, me faz mais generoso, mais solidário, me faz um ente de Deus. É dessa forma que o Senhor está nos chamando nessa noite, para que nós venhamos vivemos as implicações da palavra de Deus, sendo crida no nosso coração e praticada por nós. Jesus falou, as minhas palavras, aqueles que creem nas minhas palavras. E aí então eu não fico com a palavra de mais ninguém, porque as palavras de Jesus, elas são suficientes, são elas que cogitam, são elas que falam sobre vida eterna. Foi o que Pedro disse. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A minha elucubração, a minha reflexão, meu devocional, tudo é feito e é em torno das palavras de Jesus. O que os antigos disseram para mim pouco importa. Para mim o importante é o que Jesus disse, que é o que prevalece, que é o que está ativo, que é o que está em validade, que é o que está em vigor. Aquilo que foi oferecido no passado não traz vida.
alimentava, mas não trazia vida, as pessoas morriam, mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele te convida a comer desse pão, que não tem nada a ver com comer carne humana, que tem a ver com discernimento no seu espírito, se alimentar do sacrifício de Cristo, daquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário. E fazendo isso, você vai ter vida em si mesmo. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por mim também. Eu quero orar por cada um de nós, porque todos nós estamos precisando nos alimentar desse pão. Nos alimentar desse pão, nos beber desse sangue, para termos comunhão com o Senhor nosso Deus. Muitos acreditam que isso só acontece na hora da ceia. Isso não é uma verdade. Se alimentar desse pão e beber desse sangue tem algo muito mais valioso, muito mais superior do que a Santa Ceia que é feita. Tem muita gente que toma a Santa Ceia e que não tem comunhão nenhuma com Deus. E que faz isso sem discernimento nenhum, sem autoexame, sem olhar para si mesmo. Faz isso cheio de orgulho, de arrogância, entendendo que ele já é, quando na verdade nunca foi. Essa comunhão com o corpo de Cristo acontece todos os dias. Todos os dias eu me alimento desse pão. Todos os dias eu bebo desse sangue. É assim que acontece. É assim que tem que ser. Jesus disse para o diabo no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não transforme as palavras do Senhor em pães. Esse é o objetivo do diabo, agindo na vida do povo. Ele quer que as pessoas usem a palavra de Deus para conquistar coisas materiais. Mas Deus, ele quer que você use a palavra como um alimento diário para a tua vida. Ele quer que você use essa palavra para que você possa alcançar a vida com Deus. Ele está falando de vida eterna. Que essa palavra, meu irmão, não venha se perder no meio do caminho. Que você possa ler, que você possa meditar, que você possa buscar a presença do Senhor. E eu creio que o Senhor irá transmitir a vontade dele para a tua vida. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida de todos aqueles, meu Deus, que com sinceridade buscam a tua face, a tua presença, independente do seu credo religioso, independente do lugar aonde eles estejam buscando a tua presença, Senhor. Eu oro por todos eles, Senhor, intercedo por todos eles, pedindo a ti, meu Deus, que o Senhor os visite com o teu poder, que o Senhor os dê livramento, que o Senhor transforme o viver, o ser dessas pessoas, que o Senhor os cure. Meu Deus, que essas pessoas venham ser tomadas, meu Deus, pela tua presença de paz, pela tua presença de vida, Senhor. Nós não queremos andar de um lado para o outro, procurando em portas, meu Deus, a resposta ou a solução, meu Deus, para endireitarmos as nossas vidas, porque o Senhor mesmo é quem disse que não há outra porta, o Senhor é a porta. Não há outro caminho, o Senhor é o caminho. Meu Deus, não adianta nós buscarmos nas filosofias, nas religiões, palavras de alguma forma que venham nos ajudar. Só as tuas palavras são palavras de vida eterna, Senhor. Ah, meu Deus, nós queremos experimentar essas palavras, meu Deus, mas não existe uma outra forma de fazer isso senão mantendo essa comunhão, esse contato contigo, andando com o Senhor no caminho, porque é no caminho que nós vemos, meu Deus, as coisas acontecendo. É no caminho que nós assistimos, meu Deus, o desprezo da religião em relação daqueles, meu Deus, que estão vivendo necessitados, carentes, desamparados e desprezados. É no caminho que nós assistimos, meu Deus, os grupinhos fechados, aonde só quem tem valor é quem faz parte daqueles grupinhos, Senhor. É no caminho que nós vamos vendo pessoas que estão paradas, estagnadas, meu Deus, sem, meu Deus, avançarem na vida, meu Deus, porque elas estão presas a questões, meu Deus, que muitas vezes não produzem absolutamente nada de bom. Senhor, alcança, meu Deus, os meus irmãos de todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha como um martelo que esmiuça a penha, que essa palavra, meu Deus, ela venha como fogo, meu Deus, venha acender uma chama dentro do coração do teu povo, que o teu povo se sinta nesse momento acolhido, que o seu povo se sinta nesse momento, meu Deus, confortado pela tua palavra, Senhor.
alcança as nações, alcança, meu Deus, essa cidade de São Paulo, essa nação brasileira. Alcança, meu Deus, aqueles que estão desesperados porque não têm um emprego, uma porta aberta. Aqueles que não sabem como vão levar o sustento para a sua casa. Meu Deus, aqueles que nessa noite fria, meu Deus, estão fazendo suas moradas ao ar livre, Senhor. E estão ali, meu Deus, diante desse frio, meu Deus, vivendo todas as implicações, meu Deus, da realidade daqueles que não têm com quem contar, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão revirando latas de lixo, meu Deus, como cães, procurando o que comer, aqueles que estão andando em bando, Senhor. Aqueles que estão perdidos nos seus próprios caminhos, meu Deus, que estão saindo com a intenção de roubar, de furtar, aquele que está arquitetando o mal, aquele, meu Deus, que não sabendo o que fazer, está pensando até mesmo em cometer algo, meu Deus, que vai fazer mal para si mesmo. São mulheres, meu Deus, querendo vender o seu próprio corpo, são homens, meu Deus, querendo entrar naquilo que seja a realidade do tráfico. Meu Deus, quantas pessoas, quantos jovens, quantas pessoas estão se perdendo nessa vida, meu Deus. Ah, Senhor, coloca as tuas mãos, dá livramento para essa pessoa. Ah, meu Deus, essa pessoa que está decepcionada e frustrada com tudo e com todos, até mesmo com os próprios familiares, Senhor. Meu Deus, socorre essa pessoa, alcança essa pessoa no caminho, não deixe essa pessoa se perder. Meu Deus, não deixe essa pessoa, meu Deus, ser vítima das obras do diabo. Meu Deus, cancela toda maldição na vida do teu povo, fecha a sepultura, meu Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha ressuscitar vidas agora, que pessoas venham ser despertadas, meu Deus, para a realidade dos dias dos quais nós estamos vivendo, Senhor, pois o Senhor está voltando e nós cremos, e ainda que nós não venhamos ver a sua volta, nós podemos ir antes para ti, e essa realidade acontece o tempo todo. Por isso nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas, Senhor. O que a tua palavra nos diz, meu Deus, é que nós devemos estar cingidos, que nós temos que estar vestidos, Senhor, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Meu Deus, e sendo assim nós já dormimos prontos, Senhor, porque se isso acontecer, meu Deus, nós já estamos preparados, e nós temos que estar preparados para nos encontrarmos contigo, Senhor. Pai, muda a realidade do nosso país, meu Deus, muda a realidade das nações, ajuda aqueles que estão chorando porque perderam seus entes, meu Deus, pessoas das quais eles amavam, Senhor. Aquele que teve uma reviravolta na sua vida, que ontem tinha tudo, hoje está sem nada. Aqueles que estão se separando por conta das dificuldades, Senhor. Quantas pessoas estão se separando, quantos casamentos estão se diluindo, porque existe a realidade do amor, mas não existe, meu Deus, a realidade do que seja a tolerância. Não, Senhor, eles não suportam a ideia de ficarem juntos, mas passando dificuldades. Ah, Senhor, e isso está acontecendo com frequência, meu Deus. Pessoas que juram amor um ao outro, Senhor, mas que no momento da dificuldade, meu Deus, eles viram as costas, porque ninguém suporta a dificuldade. A dificuldade faz as pessoas se afastarem uma das outras, faz as pessoas se afastarem até mesmo de Deus, como muitos dos discípulos fizeram, porque a maioria dos discípulos querem ouvir palavras dizendo que o Senhor está mandando maná do céu, que o Senhor está mandando provisão, que o Senhor está mandando fartura, que o Senhor está abrindo porta e está trazendo cargo de gerência, que está fazendo com que homens e mulheres se transformem em empresários e assim por diante. É isso que as pessoas querem, Senhor. E quando elas não ouvem isso, então essas pessoas, meu Deus, elas dizem que esse Deus não serve e enxergam o Senhor como sendo um Deus pobre, quando na verdade o Senhor, sendo rico, se fez pobre para que nós, sendo pobres, fôssemos enriquecidos pela tua glória. Hoje, meu Deus, nós temos a realidade e a identidade de filho, porque o Senhor alcançou isso para nós na cruz. Eu creio nas tuas obras, Senhor, e quando o Senhor disse naquela cruz está consumado, o Senhor estava dizendo: pronto, eu já paguei o preço. Meu Deus do céu, Senhor, não há nada que nós façamos que possa, meu Deus, anular ou mudar a realidade daquilo que o Senhor já fez. Perdemos a salvação por não discernir o que seja salvação, por não discernir o que seja a graça. Vivemos a realidade daqueles que ficam contando historinha e fazendo média para todo mundo, tentando seduzir as pessoas ou aliciar a fé das pessoas a andarem por um caminho errante, Senhor. O caminho de Balaão.
O caminho de Caim, são esses os caminhos que estão sendo direcionados às pessoas, Senhor, mas nós não. Nós estamos ensinando o caminho que conduz a Ti, Senhor. Pois foi para isso que nós fomos chamados, para ser suas testemunhas, para simplesmente transmitirmos o que o Senhor transmitiu há 2000 anos atrás, e não é nada difícil de fazer isso, é apenas repetir o que o Senhor já disse, não é inventar absolutamente mais nada. E as pessoas ficam inventando coisas, as pessoas ficam inventando moda, e aí ao invés de nós vermos, meu Deus, um mundo melhor, o mundo fica pior cada vez mais, porque a maioria dos crentes que deveriam ser luz para a vida daqueles que não conseguem ver, estão se transformando num verdadeiro saco para as pessoas e ninguém suporta mais. Meu Deus, tanta arrogância, tanta prepotência, homens se jaquitando, dizendo nós somos salvos, nós somos de Deus, com a vida toda arrebentada, meu Deus, e vivendo de hipocrisia e de mentira, Senhor. Mas nós não, Senhor. Nós não estamos aqui, meu Deus, para dizer que somos contra qualquer tipo de ambiente que se prega a palavra de Deus. Muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou contra, meu Deus, a realidade de que a salvação só existe dentro de um templo, quando na verdade Pedro vai dizer que não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra porta. Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. A salvação não está em igreja, não está em lugar nenhum. A salvação está no Senhor, e aquele que crê, ele é bem-aventurado, porque ele crê nas suas palavras. Ah, meu Deus, obrigado por essa noite de sábado, Senhor. Nos dê um término de noite abençoado, nos dê sonho profético, Senhor. Abençoa nossas vidas, meu Deus, esteja conosco. Toma nossas causas nas tuas mãos. Eu sei que os meus irmãos têm causas. Toma essas causas nas tuas mãos. Dê a vitória para o teu povo, Senhor. Nos tire do lugar de comodismo, nos coloque de pé. Queremos andar na tua presença e queremos fazer a tua vontade, Senhor. Dai-nos sempre de comer desse pão, meu Deus. Nós queremos esse pão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus os abençoe de verdade, de todo o coração. A minha oração é para que o Senhor os abençoe com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.